Boa tarde a todos, a todas, a todos. Meu nome é Elisângela Pimenta, eu sou animadora cultural do Sesc Ribeirão Preto e eu estou aqui a convite dos meus caros colegas do Sesc Parque Dom Pedro para conduzir essa que é a terceira edição virtual do projeto Memórias Musicais. Memórias Musicais acontecia presencialmente, mas no atual contexto ele migrou para a versão virtual. Os dois primeiros encontros virtuais receberam como convidadas Linda Quebrada e Marina Lima e podem ser assistidos pelo Instagram e YouTube do Sesc Parque Dom Pedro. Memórias Musicais é um projeto que convida artistas da música brasileira para uma conversa sobre as referências, influências e memórias que moldaram a sua produção ao longo da carreira. Hoje nós temos o prazer de receber para esse bate-papo ele, que é uma grande referência, é uma personalidade marcante da música brasileira, instrumentista, cantor, compositor e inspirador, Chico César. Enquanto eu convido o Chico aqui, lembrar vocês que todos podem participar enviando perguntas e que, eventualmente, as perguntas vão ser direcionadas para ele. Boa tarde, Chico. Boa tarde. Cá estamos. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Tudo Maravilha. certinho. Maravilha, muito bom te ter aqui. Prazer. O Chico, a ideia desse projeto é um bate-papo musicado, né? Em que a gente possa conhecer as memórias, as influências, as referências musicais ou não que moldaram e que construíram a identidade da sua música. Então eu queria começar o nosso bate-papo te chamando para uma viagem ao tempo, para a área rural de Catolé do Rocha, onde você ouvia cantigas e assistia brincadeiras de reisado. Vamos lá? Vamos, diga aí, o que você quer saber lá da minha infância, da minha... Sim, eu quero saber, porque isso é uma matéria muito importante no seu na sua primeira infância, né? Como alguém que seja músico e que tenha vivenciado essas tradições logo muito cedo na vida. Como é que foi isso para você? Olha, eu na verdade não tinha consciência do que era aquilo, né? De que aquilo me era formador. Eu estava lá vivendo, né? Como minhas irmãs, como meu irmão, meus primos, né? Eu nasci nessa zona rural. A minha mãe cantava benditos da Igreja Católica, né? Ela, inclusive, é a dona da voz que canta um bendito no final da minha gravação com Dominguinhos, de Deus me proteja, né? Foi um convite que eu fiz para ela, né? Mais na frente, bem mais na frente, né? Mas a minha mãe, ela era semi-analfabeta, mas ela lia os materiais da Igreja Católica e era daquela religiosidade popular, sertaneja, rural, né? Então, com seus ritos próprios, né? Ia para missa, nos levava para missa, mas ela também rezava em casa seus terços, cantava as Ave-Marias, os Padre Nossos, as ladainhas, né? Com muito rigor ético e estético, porque era tudo muito arrumado, né? Os santos, né? Tudo muito bem cuidado, tudo muito limpo, né? E rico, né? Uma alma barroca, talvez, né? A da minha mãe, de um barroco
arcaico, rigoroso e detalhista. Muitas flores, muitos santos, muito, né? E o meu pai, sim, e a minha mãe também, ela era lavadeira de roupa, né? Éramos da zona rural e ela lavava roupa para as pessoas que viviam na cidade, algumas pessoas de posses, assim, que podiam pagar para alguém lavar a sua roupa. E naquilo também ela era muito caprichosa, lavava, passava, engomava, literalmente com goma, os lençóis, as roupas, né, das pessoas. E eu sempre a acompanhava, tanto na lavagem das roupas, na beira das cacimbas, do cacimbão, também dos tanques. Os tanques eram pedras onde se acumulavam a água, né? Tanques naturais, onde se acumulava água quando chovia. E eu acompanhava, e ela também sempre cantava músicas da igreja normalmente. Ela não cantava músicas do rádio, ela não cantava Luiz Gonzaga, não cantava Jackson do Pandeiro. Sempre estava cantando alguma coisa da igreja católica, né? E o meu pai, ele era agricultor, minha mãe ajudava ele na roça, mas o meu pai era agricultor que trabalhava em terra alheia, ou seja, ele era um agricultor sem terra, né? Ele era meieiro, trabalhava de meia, ele trabalhava na terra do outro e pagava com a metade de tudo que ele colhia, ficava para o dono da terra, né? Que também fornecia para ele as sementes, os aditivos agrícolas, venenos, etc. Tal, né? E aquilo era sempre uma conta difícil de entender no final do ano, porque o meu pai normalmente ele recebia uma parte do trabalho dele em sementes, milho, feijão, né? E um pouco de dinheiro que ali ajudava ele a comprar uma roupinha para a gente assim no final do ano, né? Para o Natal, né? Essas coisas, né? E ele sempre aboiava, cantava música de Tanchegado, apesar de nunca ter sido vaqueiro, de nunca ter tido uma vaca. Nós nunca tivemos uma vaca no quintal de casa. Tivemos porco, galinha, jumento, mas o meu pai aboiava, né? E também cantava músicas do rádio. Aí sim, ele cantava, né? Uma coisa de Jackson, uma coisa de Luiz Gonzaga, mas ele gostava principalmente de cantar aboios. Ficava aboiando, né? O que marca definitivamente a minha formação também, porque mais na frente, quando fiz meu primeiro disco, eu abro o meu primeiro disco com um aboio, que é Beradeiro, né? Então, o meu primeiro núcleo, ele era muito musical, né? E o meu pai, além de cantar, aboiar, ele era desse grupo de reisado, junto com seus familiares, os meus tios e os meus primos, né? Como eu era um garoto que logo a partir dos 6 anos comecei a ir para a cidade por causa da escola, e os meus primos continuaram na zona rural, a maioria dos meus amigos e tal, né? Então, de certa forma, isso gerou uma exclusão. Eu não era incluído nas brincadeiras do reisado. Eu podia estar ali como alguém que via, que assistia, mas eles nunca me chamaram para participar da brincadeira. Era uma brincadeira deles. Eles que vinham da roça, chegavam aqueles homens rudes, bravos da roça, com a peixeira na cintura, aí tomava um banho rápido, lavava o rosto, lavava os pés, começava a passar rouge, batom, porque os papéis femininos eram feitos pelos homens no reisado. A Catarina era um homem que fazia, né? Um tio meu durante muito tempo que fazia, depois outro tio, acho que meu pai em algum momento fez também, né? E tinha umas damas também na corte do reisado, como em toda corte tem as damas, né? Tem os valetes, os homens, os cavaleiros e tal, e tinha as mulheres que eram feitas por homens. E mesmo os homens, o rei, também tinha uma rainha, né? Que era um homem que fazia. Mas o rei também passava lá um pouco de maquiagem, né? Os papangus também.
e botavam máscara e tal. E eu achava muito espantoso que aqueles homens que tinham aquela lide tão rigorosa, sob aquele sol quente, eles, ao chegar da noite, do fim do dia para o começo da noite, eles mudavam de figura e viravam brincantes. Eles eram brincantes, né? Transformavam, né? E a comunidade levava muito a sério tudo aquilo, né? Ninguém zombava deles, todo mundo participava daquela brincadeira, né? Que era feita nos terreiros das casas, às vezes no terreiro lá de casa, aí sempre ia mudando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Começava em novembro e até 6 de janeiro, que é dia de Reis. Lembrando desse período, eu vou lembrar aqui de uma canção, que é uma música de abertura do Reisado. O de casa, o de fora, manjerona quem tá aí, é o rei e a rainha, e as portas mandam abrir, é o rei e a rainha, e as portas mandam abrir. Estou aqui em vossa porta, na figura de um macaco. Se não abrir essa porta, entrarei por um buraco. Se não abrir essa porta, entrarei por um buraco. Estou aqui em vossa porta, tô vestido e não tô nu. Bote a cabeça na porta, dê boa noite aos papangus. Bote a cabeça na porta, dê boa noite aos papangus. E assim começava a brincadeira. Sim. Ô, Cico, e logo em seguida, ainda criança, você começa a trabalhar numa loja de discos e livros, a Lunic. Eu queria que você falasse pra gente qual e como foi a sua experiência nesse lugar. Olha, eu entrei no Lunic, que era uma loja que tinha esse foguete, que era a nave russa que sobrevoou a órbita lunar pela primeira vez, né? O Apollo 11 depois foi e assentou, mas a Lunic, né, que era essa nave, ela deu uma volta assim na órbita lunar, deu uma espiada e voltou, né? Vejo que a minha irmã entrou aqui, Lúcia Gonçalves. Um beijo, minha irmã. Um cheiro. E ela sabe bem do que eu estou falando, dessas brincadeiras de risado e tudo, né? Nós somos 7, né? Eu sou o filho mais novo. Então, quando eu tinha 3 anos de idade, eu acabei ficando mais sozinho em casa com a minha mãe, porque as minhas irmãs e o meu único irmão homem, todos já estavam estudando, indo para a escola. E minha mãe contava que eu chorava muito, aperreava para ir para a escola, porque eu ficava sozinho em casa, eu queria ir, eu achava que eles iam andar e eu queria andar também. Tinha 5 anos, ela me mandou para uma escola na zona rural. E ao chegar nessa escola, o professor, seu Elísio, ele descobriu que eu já sabia ler. E eu aprendi a ler vendo as minhas irmãs estudarem a carta de ABC, né? Beabá, Enianá, Enianá, banana, CAK, SA, casa, né? E eu ficava ali olhando e juntando as coisas. Então isso é o C, né? Isso é o A, né? Ficava ali. Mas eles não sabiam que eu sabia ler, eu também não sabia. Quando eu cheguei na escola, o professor descobriu, porque ele era alfabetizador,
e me pegou no livro da minha irmã mais velha, eu ensinando para ela, porque, como dizia minha mãe, ela sempre foi rude para aprender, ela nunca aprendeu a ler de verdade, Raimunda, né? Ela era 17 anos mais velha que eu, e ela me chamou para ensinar a lição, para ela, vem aqui, me diga como é. Aí ele viu aquilo, primeiro ficou muito nervoso, o que é que está acontecendo aí, esse menino aí dentro do livro e tal, né? Aí, não, Padrinha Elisa, ele está me ensinando. Que ensinando? O menino nessa idade vai ensinar você e tal. Ele está ensinando. Aí ele botava para frente, para trás, ele foi, ele decorou, não, ele lê aqui e tal. E eu lá lendo o livro do segundo ano. Uau! Né? É que chamava Meninos Travessos, né? Aqui minha irmã dizendo que a gente não podia ver um avião no céu que ficava gritando, leve nós, é verdade. A gente queria ir para o mundo. Aí, aí ele botava para frente, para trás e tal. Meninos Travessos. Tinha um cão chamado Peralta, um cachorro, né? E eu li lá, Peralta, corre atrás da bola, sei lá o quê. E ele foi, aí ele disse, não, chame com a Madre Telvina que eu quero conversar com ela. Ele era padrinho da minha irmã Raimunda, da mais velha, com o padre da minha mãe. Aí nós fomos lá no domingo, com muito medo, achando que a gente tinha feito uma coisa muito errada, né? E ele falou, comadre, eu não tenho o que fazer com esse seu menino aqui, não. Ele chegou, ele já sabe ler, eu só ensino a ler, ele já está lendo o livro até do segundo. Aí ela disse, mas ele é muito pequeno, compadre, fica com ele aí. Aí eu fiquei um ano, mas ele disse, quando acabar esse ano, a senhora leva ele para uma escola da cidade. A escola, melhor escola da cidade, era o Colégio das Freiras, umas alemães franciscanas que tinham fugido da Segunda Guerra Mundial e criado uma escola em Catolé do Rocha. Elas criaram umas 4, 5 escolas na Paraíba. Uma em João Pessoa, outra em Brejo, que depois passou a chamar Brejo das Freiras, justamente por causa delas. Outro Sim. em Areia, outro na Paraíba. E outro na Paraíba, outro em Catolé do Rocha. E elas eram, as primeiras e principais eram alemães. Engelsindes, irmã Engelsindes, Madre Adelaide, irmã Eleonora, né? E elas sempre, elas perguntavam assim para mim, menino, como é o nome da sua mãe? Eu dizia, é Telvina, aí elas corrigiam, é Telvina não, é Telvina, é Telvina. Aí e a minha mãe também me corrigia, né? Mas por que é que eu fui parar nessa escola? Porque tinha uma tia minha, Maria Ambrosina, a gente chamava ela de Ria, que trabalhava na Escola das Freiras lavando roupa das freiras, numa lavanderia industrial enorme, e né, todos aqueles hábitos grandes e das freiras e das residentes, né, das moças que moravam na escola. Né? E eu ganhei a bolsa e comecei a ir e vir. Eita, o cachorro aqui estão brincando. E eu comecei a ir e vir, e as pessoas sempre me paravam na rua, porque eu fiquei conhecido como o menino que lê. Aí eles diziam, meu filho, vem aqui, leia esse bilhete que meu filho mandou. Aí o filho do cara estava em Riacho dos Cavalos, uma cidade vizinha. Aí me dava para eu ler. Meu prezado pai, estou aqui no sítio Cajazeiras. Isso como uma utilidade pública. Mas tinha umas pessoas que pediam para eu ler como diversão. Menino, lê aqui. Aí me dava ler placa de rua. Rua Adolfo Maia, Praça Pedro Álvares Cabral, sei lá, né? E eu ia lendo. Ia lendo. Me pararam na loja de discos Lunique. Essa volta todinha foi para chegar aí. Mas por que é que eu fui lá, né? Porque eles o meu irmão já tinha trabalhado lá, meu único irmão homem, GG. E eles me faziam ficar lendo as capas dos discos e dos livros. Então eu ficava lá, O Menino do Dedo Verde, né? Vanderlei Cardoso, né? Roberto Carlos, Teixeirinha. E eu ia lendo, né? Ninguém escreve ao coronel, ninguém escreve ao coronel, né? E aí, nisso, eu perdi a hora de voltar para casa. Eu tinha ido para o Colégio das Freiras estudar, já tinha comido uma coisinha lá, acabava a aula às 11h30, né? Não tinha comida para tudo na escola, mas como a minha tia trabalhava lá, às vezes as freiras me levavam na cozinha, aí me dava almoço, eu era muito paparicado, criança assim, né? E passei na loja, parei, haja lei, não sei o que, ia botar o disco de Roberto Carlos, que tinha A Montanha, tinha acabado de ser lançado.
Eu vou subir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir. Aí, quando cheguei em casa, eram umas 4h30 da tarde, e minha mãe disse, meu filho, onde é que você estava? Eu já estava aqui, morta de aperreado. Falei, estava na loja de disco, mãe, aquela que meu irmão trabalhou. E o homem me chamou para trabalhar lá. Como trabalhar? Você só tem 8 anos de idade, né? Aí eu falei, mas eu quero trabalhar lá porque tem tudo que eu gosto, tem música, tem livro, e eu quero trabalhar lá. Aí ela falou, tá bom. E você já era um leitor, né? Na verdade eu era leitor desde antes, porque o meu pai, quando vinha da feira, comprava sempre um folheto de cordel, né? Tipo, a história da princesa Genoveva, né? Uma heroína, assim, né? A história do pavão misterioso. Ou um folheto, ou apenas o que chamava lá uma canção, né? Que era uma história curta, escrita, tipo, numa folha de A4, assim, com 4 ou 6 versos, e que normalmente contava uma história triste, né? A história da menina morta, que caiu num cacimbão, né? Ou morreu e foi enterrada ali atrás do cacimbão pela madrastra, ou alguma coisa assim. A canção do lenço, né? Que era muito triste. Chamava canção porque também era cantado. Essa da canção era tipo: adeus, meus queridos pais, meus irmãos e minhas manas, pois eu vou ficar ausente de vocês muitas semanas. E aí era o cara se despedindo, porque ia morar em São Paulo e tal, mas se um dia, quando ele conseguisse alguma coisa melhor na vida, ele voltaria e tal. E o meu pai levava isso junto com a feira, farinha, rapadura, milho, arroz. Sempre levava um folheto ou uma canção. E eu era escolhido para ler para a minha família, apesar dos outros mais velhos saberem, mas acho que eles achavam bonitinho aquele menino lendo. E aí ficava todo mundo em volta do menininho, da lamparina, e eu lia lá a história, né? O romance do pavão misterioso e tal. E a minha mãe me deixou ir para o Lunique. Como eram 4 quilômetros na estrada para vir de Catolé até o sítio Rancho do Povo, de onde eu era, os 2 primeiros quilômetros de quem vinha da cidade eram com energia elétrica. Os 2 últimos já eram sem energia elétrica, e como eram os últimos, eu saí umas 5h30, 6 horas, aí já era no escuro, né? Aí o meu patrão disse, poxa, Onildo, chamava Onildo, rapaz, eu tô um pouco preocupado, você ir embora todo dia, essa hora, 5h30, 6 horas, você não quer morar comigo? Eu moro na praça da sua escola. Quero, né? Mas eu tenho que falar com a minha mãe. Ele disse, então fale com ela. Isso na primeira semana, já na sexta-feira. Aí falei com ela, falou, você tá louco, meu filho, você é o meu filho mais novo, é meu caçula, só tem 8 anos de idade, já quer sair de casa. As pessoas saem de casa com 18. Você quer sair com 8? Eu falei, quero sim. Aí, são os cães aqui que estão brincando. Aí ela falou, não, mas... Eles são bem-vindos também. Ele mora na praça do colégio, fica pertinho. Aí eu convenci, ela foi conversar com ele para saber o que era aquilo. Aí disse, olha, esse aqui é meu filho mais novo, meu caçula. Se alguém tocar num fio de cabelo dele, isso não vai dar certo. Mas eu vou deixar ele vir morar com o senhor. Aí eu fiquei morando com ele e com a irmã dele, o Nildo e o Neide. Trabalhei uma semana, na próxima já estava morando com eles e trabalhei nessa loja de disco dos 8 aos 15 anos de idade. Quando eu tinha 14, minha família mudou para a cidade e eu fui morar com eles nesse último ano que eu fiquei em Catolé, né? Eu fiquei lá até os 16, assim, né? Porque eu sou de janeiro, 26 de janeiro. E foi um mergulho incrível nesse período. Porque antes eu escutava a música das pessoas cantando, ia na feira com meu pai, escutava os cantadores, os repentistas, às vezes ia nos forrós, assim, à tarde, porque a minha mãe mandava eu ir pro forró junto com elas, que elas pediam, mãe, deixa eu ir no forró e tal. Às 5. E aí ela falava, o irmão mais novo ia junto. É só se levar segundo junto. Eu era segundo,
porque o meu pai também é Francisco. Então era uma espécie de dinastia, né? Eu era uma espécie de Sim. Dom Francisco II. Mas não, já era direto segundo. Só se levar segundo junto. Ah, mas esse menino vai chato e tal, né? Aí leva ele ou então não vai. Aí elas me levavam assim um pouco, né? Olha, alguém tem aqui uma filha do 26/1 também. Aí eu chegava lá no forró, na casa do tio do Gero, ou na casa do meu tio Ernesto, e todo mundo adulto, eu pequeno, né? Tinha as adolescentes também e tal. E cada um ia para um lado no forró e tal, e eu ficava perdido ali. O meu ponto de referência era ficar olhando os tocadores, né? O sanfoneiro, o triangleiro, o zabumbeiro, e ficava ouvindo Sim. lá eles cantar: meu bem, vem cá, venha ligeiro, que eu vou te esperar na sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá. Deixa eu ver se eu tava... Deixa eu botar um tom. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, que eu vou te esperar na sombra do juazeiro. Mas, meu bem, vem cá, venha ligeiro, que eu vou te esperar na sombra do juazeiro. Lá tem um cantinho pra nós se sentar. Se fica sozinho, ninguém vai olhar. O povo do lugar é tão fuxiqueiro, e eu vou te esperar na sombra do juazeiro. Mas, meu bem, vem cá, venha ligeiro, que eu vou te esperar na sombra do juazeiro. Isso é de Alino Julião, um forrozeiro muito famoso nos anos 70, Potiguar, do Rio Grande do Norte. E eu adorava as músicas dele. Tinha uma coisa assim, rural, falava da gente e tal, né? Meninos cães hoje estão participativos. E aí, antes do Lunique, a música para mim estava ali naquele ambiente. Quando cheguei no Lunique, aí a música estava nas bolachas, né? Nos compactos simples e duplos. Estava nos LPs e até nos 46, naqueles de 46 rotações por minutos, né? Que tinha os antigos, nas fitas cassetes e tal. E eu comecei a conviver com a música, não mais a música no ar, como eu estava acostumado, a música que vinha da Rádio Rural de Caicó, que eu escutava do vizinho, porque nordestino escuta música alto, e da zona rural, então. Aí de uma casa para outra que ficava numa distância, dava para ouvir. E eu ouvia as músicas, né? A Rádio Alto Piranhas, de Cajazeiras, né? A Rádio Espinharas, de Patos, né? A Rádio Progresso, de Souza. Mas tudo na casa dos vizinhos. Lá em casa não tinha rádio. Nossa família era muito simples. Não tinha rádio mesmo, né? E de repente eu estava num lugar que tinha fita de rolo, fita cassete, vinis e tal. Mergulhei naquilo, livros, também tinha uma foto que revelava, tirava foto 3x4, 5x7 e tal. E tinha desde a banda de pífanos de Caruaru. Eu me lembro bem do disco da banda de pífanos de Caruaru, o primeiro disco, que tinha o Pipoca Moderna, que depois, muito depois, foi musicado por Caetano Veloso, letrado por Caetano Veloso, né? Era nada de meia-noite, de nada nem. Pipoca ali, pipoca além, desanoitece amanhã, tudo mudou, né? Mas antes era só aqueles homens caboclos, como eu, né? Negro com índio, tocando as caixas, os bifes, com aquele clima de família, eu adorava. Ia de banda de pífano do Caruaru até Kraftwerk, uma banda alemã, que era de rock industrial. Na época a gente chamava rock industrial. Não era música eletrônica? Não chamava música eletrônica, chamava rock industrial. Era como se fosse uma variação dos Beatles, só que era uma variação com outra pegada. Era rock industrial. Não era ainda música eletrônica, né? Então, uma vez eu, adulto, aqui em São Paulo, fui num festival
que tinha Bjork, assisti, né? Bjork, Kraftwerk e outras bandas assim que eram, né, dessa cena. E as pessoas todas, nossa, né, vamos ver Kraftwerk. Mais homem, eu escutava Kraftwerk lá em Catolé, junto com Marinês e sua gente, né? Coisa E ali em linda. Julião e Banda de Pifes de Caruaru. Para mim era algo normal, natural, né? Porque eu também ouvia Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, Era uma grande Jades, diversidade, né? Jades Macalé, o disco Contrastes, eu vendi. O que ele está beijando na boca de uma moça, que depois se torna uma escritura muito famosa e tal. Quanto mais longe do circo, mais eu encontro palhaços. Nesse disco ele canta: eu quero saber se pode, garota. Quero saber se pode ser. E se você disser que pode, garota, eu me caso com você. Há muito tempo que venho lhe paquerando, você zombando da minha gamação. Por caridade, garota, diga que pode, porque se não pode, eu tomo outra decisão. É um disco que ele fez com a Orquestra Tabajara, que é da minha, do meu estado. Era da Sim. Rádio Tabajara, de João Pessoa, a rádio pública da Paraíba, e eles migraram para o Rio de Janeiro. Chegou uma época que todos migraram e tal. E no final dessa música, aí Macalé pergunta assim: mas pode? Aí aquele coro inteiro responde: pode, mas pode mesmo. Nossa, a gente se divertia muito. Então, para a gente, não tinha esse espírito. Era tudo música, era tudo igual. O disco Araçá Azul, de Caetano Veloso, a gente vendeu lá. Tinha compradores, Rolling Stones, Beatles, tudo, Queen. Então era tudo Não tinha uma misturado. categorização, né, Chico? Não tinha Não. cada coisa na sua caixinha. A única caixinha que tinha, quer dizer, as duas únicas caixinhas que tinham eram nacional e internacional. E aí isso se subdividia em... aí tinha uma terceira categoria, na verdade, que era instrumental. Então, na mesma parede que estava a Banda de Pífano de Caruaru, estava Roberto Carlos e Jades Macalé, Chico Buarque de Holanda, Maria Bethânia e tal. Aí na outra parede estavam os Beatles, o Wings, né? Paul McCartney já tinha saído da banda, tinha feito uma banda junto com Linda McCartney, né? Que chamava The Wings. Jackson 5. E num cantinho diferente estavam lá a música instrumental. Erlon Chaves, Paul Moriá, Valdir Azevedo, né? Então, Uau. Os internacionais instrumentais junto com os internacionais instrumentais daqui. Noca do acordeon, que era um sanfoneiro, Lafayette, que fazia as versões dos discos de Roberto Carlos, todas tocadas num órgão. Então saía o disco de Roberto Carlos, ele cantando: na distância vi seu vulto desaparecer, nunca mais seu rosto eu pude ver. Aí tinha uma versão do Lafayette só no orguinho. Era quase como se fosse um disco de playback, mas não era um playback. Era tudo tocado. A releitura dele. Era releitura, mas era bem no tom, no mesma levada, igual. Só que em vez da voz de Roberto Carlos, tinha um órgão tocando. Então, a vida era isso. E aí eu comecei a perceber que as pessoas gostavam daquilo. Eu via uma pessoa simples, que chegava, uma pessoa da zona rural, que chegava no sábado com um dinheirinho ali contado, né? Maio, mais ou menos assim, perguntando: saiu o disco novo de Luiz Gonzaga, né? Porque era época junina, sempre saiu um disco de Gonzaga. Eu disse: não, ainda não saiu não, mas chegou aqui, ó, Genival Lacerda, né? Aí o cara: pô, mas Genival Lacerda... Aí você botava para ele ouvir, né? Vou lhe contar uma história engraçada. Essa história aconteceu em Catolé. Uma moça que vendia tabaco lá no norte é rapé. Ela vendia na calçada do mercado. Todo dia, coitadinha, tava lá. E sempre com uma voz bem afinada. Para vender bastante, ela tinha que cantar:
Ô tabaco bom, bom de se cheirar. Ô tabaco bom, vamos gente, vem comprar. Aí o cara tinha ido lá para comprar Luiz Gonzaga, mas não tinha chegado ainda. Nós, os vendedores, diziam, olha aqui, isso aqui é bom e tal. O Catolé que ele falava, Genival, não era a minha cidade, mas eu achava que era. Era o bairro de Catolé, lá em Campina Grande. Então a gente ia, o cara chegava com aquele dinheiro contado, né? Eu sabia, pô, as pessoas compram música. Música é uma coisa importante. E eu via as pessoas na capa do disco e tal, né? Jackson, Gonzaga. E falava, um dia eu quero estar na capa de um disco, né? Eu quero ser essa pessoa. Eu, quando ia para casa, na sexta-feira, eu ia a pé, cantando para casa, baixinho, né? Cantando, né? Sei lá, a vida aqui só é ruim. A versão de Fagner, que foi a que chegou para mim, né? O último pau de arara. Quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo. Fartura tem de função. Tomara que chova logo. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outros campos não para. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. E eu me emocionava com essas canções e tudo, né? Alguém aqui informando que a música é de Venâncio e Corumba, Beto Faê. E eu conheci com Fagner, o mesmo disco que tem, acho que é o mesmo que tem Manera Frufru, né? Frufru, Manera, Frufru, Manera, Frufru. Ah, Frufru, o navio que é ele e o Naná Vasconcelos tocando percussão. O navio já chegou para te levar. Maravilhoso. Nossa, então ter entrado nessa loja de discos foi definitivo para a minha vida, para dizer o que é que eu era. Né? Eu só tive confirmações nessa vida. Né? Se algo me levou para lá, quer dizer, então eu já tinha uma motivação. Né? E o Colégio das Freiras também, né? Porque tinha um rigor que eu precisava. Eu precisava desse rigor, desse aprendizado organizado e tal, né? Que as freiras alemães tinham, né? E eu sou muito grato a essas oportunidades que eu tive de trabalhar na loja de discos e livros, né? Ali eu vi que a leitura era muito importante e que a música também, e que elas estavam sempre juntas, porque elas estavam juntas. Né? Às vezes as pessoas que iam comprar bilhete para as festas dançantes da minha cidade, que iam comprar lá na loja que eu trabalhava, elas ganhavam um livro que podia ser o Alto da Compadecida, elas ganhavam fechadinho, elas não sabiam o que era. Isso era coisa da cabeça do meu patrão, era um estímulo que ele dava para as pessoas lerem. Né? Então, se você comprava 3 bilhetes para a festa, tal, né? Ou para 3 dias da festa universitária, que durava uma semana, né? Então ganhava um livro, a Pedra do Reino, as primeiras histórias de Guimarães Rosa, né? O Menino do Engenho, Doidinho, Usina, de Zé Lins do Rego, né? Iracema, de Zé de Alencar, né? Aliás, eu estava conversando com Fausto Nilo, que agora é meu parceiro, cearense, e ele estava me dizendo que Iracema é um nome inventado por José de Alencar. É um jogo que ele fez com a América, que eu acho... um anagrama de América. Mas eu achava que tinha sido Chico Buarque, uma grande sacada e tal, né? Na verdade, não, é Zé de Alencar mesmo, que ele já tinha feito lá atrás, né? E eu acho incrível, eu lia esses livros, né? Eu sei que é uma visão idealizada dos nativos e tal, mas isso me aproximou muito. Iracema, o Birajara,
Tibicuera, de Érico Veríssimo. Nossa, eu chorava lendo Tibicuera. Aquele índiozinho que nasceu mirrado, né? Nasceu mirrado, e aí os homens queriam botar o menino no formigueiro, eu acho. E as mulheres salvaram. Não, ele deve ser uma... Ele deve vir para nos ajudar, e de fato vem a ser assim, né? O que Maria está dizendo é um anagrama. Diga. Isso deve ter sido um momento, de fato, muito, muito efervescente na sua vida, com muita variedade e diversidade de coisas, né? Fico imaginando aqui. E aí eu queria, você depois disso, ainda em Catolé, você entra em alguns grupos musicais, né? Até dos 10 aos 20 anos, você praticamente participa de 3 grupos musicais, assim. E queria que você falasse um pouco do seu início como músico, como instrumentista. Veio com o instrumento, veio com a letra, participando desses grupos cantando? Então, a música brotou em mim de um modo que... Eu sempre escutava, depois eu ouvia a música de Gonzaguinha, que ele disse que a galinha bota, ela mesma se espanta de poder botar, né? Gonzaguinha tem uma música assim, né? Aí eu pensava, bom, acho que em algum momento eu fui essa galinha, porque eu saía com a caixa de vinil para vender, para oferecer para as pessoas, né? No Banco do Brasil, Banco do Estado, Banco do Nordeste, na casa das pessoas mesmo, no fisco, né? A coletoria, na verdade, chamava. E aí, voltando, isso eu tinha 12 anos, voltando com a caixinha de discos debaixo do braço, me ocorreu um samba, uma música, né? Que era mais ou menos assim. Mas eu ainda não tocava, né? Então eu estava ali carregando minha caixinha de discos, comecei a cantar. Eu espero 11 meses, parecem 11 anos, consola sempre às vezes, acaba os desenganos. Quando chega fevereiro, acaba-se a monotonia, é um show bem brasileiro, nego canta, nego assobia, e ele traz o carnaval, que traz muita alegria pra mim, afino minha viola e coro novo no tamborim. Quando chega quarta-feira, fica tudo anormal, meu coração fica chorando, pois se foi meu carnaval, e eu espero 11 meses, que parecem 11 anos. Aí eu pensava, meu Deus, de quem é Essa essa? foi sua primeira composição? Foi, com 12, sem saber que estava compondo. E eu pensava, de quem é essa música? De Dona Ivone Lara? Não é, porque a gente vendia muito disco de samba nessa época. AGP, não era, Jorginho do Império, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, não era, Cartola, não era. Aí eu disse, meu Deus, de que é essa música? Aí quando eu cheguei na loja, imediatamente perguntei para os adultos, eu era a única criança que trabalhava naquela loja, e olhei assim para cima, todos grandes, perguntei, pessoal, o que é, menino? Mas de quem é essa música? Canta aí. Aí eu cantei, eles falaram, neguinho, essa música não é de ninguém não, é sua. Você fez uma música. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram um gravadorzinho de rolo, que tinha umas fitas pequenininhas assim. Vamos gravar para você não esquecer. Aí ligaram lá, canta aí, vai. Aí eu espero 11 meses, parecem 11 anos. Aí depois botaram pro ouvido, mas isso é uma voz feia da molesta, né? Isso é a minha voz, aí isso é, neguinho, mas é porque o negócio tava uma distorcidazinha, né? E aquela voz de menino meio gasguito, assim, que, né, aos 12. Bom, ano seguinte, quando eu tinha 13, abriu a inscrição para um festival lá na minha cidade e cada pessoa podia escrever 3 músicas. Era um festival para adultos. E eu só tinha uma, mas eu fiz outra, que era outro samba, que dizia assim, nossa escola na avenida foi quem abriu o carnaval, você jurou que desfilava porque fez esse mal. Era um pouco aquela história do Retalhos de Cetim, né, da música do Benito de Paula, né, de uma mulher que é de uma escola, mas de repente uma outra escola dá uma grana maior e ela vai desfilar na outra e tal, né, vai ser porta-bandeira da outra e tal, né. E aí eu escrevi essas 2 músicas, cantei no festival 2 dias essa música.
as duas músicas, uma no dia, outra no outro. Classifiquei uma para o último dia, que era o dia das finalíssimas, e fiquei em quarto lugar. No primeiro, segundo, terceiro lugar, melhor letra, melhor música e melhor comunicação, ficou uma pessoa só. Um cara chamado Garibaldi. Era um cara do banco, mais velho. Eu só tinha 13 anos, ou ele devia ter uns 27, sei lá. Era um homem. E as Você era uma músicas eram criança boas. ainda. As músicas eram muito boas, as músicas dele. Então tinha uma música, por exemplo, dele, que eu acho que foi a que ganhou o festival. Acho que era dele e de um cara chamado Gutenberg, um jornalista de Cajazeiras, chamava Hypersimove. Imagine. O nome da música em latim, e era sobre Galileu Galilei, que dizia que era sobre essa coisa da Terra se mover por si mesma e tal, né? Hypersimove. Né? E ele cantava, não Galileu Galilei, não, não Galileu Galilei, não. Que era para dizer que o que movia a Terra não era ela por si mesma, mas era o movimento dos homens. Era uma canção sobre o movimento social, né? E ele merecia ganhar mesmo e tal, né? Eu com o meu sambinha estava ali só estreando. Mas o meu patrão, que era o Nildo, um cara muito ligado, quando eu fiquei em quarto lugar, ele foi imediatamente lá com os organizadores e falou, temos que dar um prêmio para esse menino que ficou em quarto lugar. Ele é uma criança e tal. Aí, mas que é isso, Nildo? Não tem prêmio para o quarto lugar? Ele disse, não, tem que ter. Eu vendo uns violões Trovador Giannini e vamos fazer o seguinte, eu dou a metade e vocês, os organizadores do festival, dão a outra metade e me pagam quando puder. E assim foi feito. Aí eles me deram um violão de presente, eu fiquei todo emocionado, ganhei meu primeiro violão assim, né? Graças ao meu patrão. E todo canto que eu ia, eu perguntava para as pessoas na rua, tinha um cara tocando, né? A Marcha dos Marinheiros, né? E aí eu perguntava, ei, seu Zé, que posição é essa? Aí o olhava assim, ô menino, isso é Lá menor. Aí disse, Lá menor, né? Aí eu, quando chegava em casa, tinha fazendo Lá menor. Aí via outro tocando uma coisa, eu via outro tocando a... Era a Desconhecida, de... como era o nome dele? Não sei quem, Mendes. Numa tarde tão linda de sol, Fernando Mendes. Ela me apareceu, um sorriso tão triste. Aí eu perguntava pro cara, e essa posição aí é o quê? Aí eu dizia, Ré maior. Outro, né? Aí eu juntava, E aí, né? O Ré maior do um com o Lá menor do outro e tal. E nesse festival que eu fiquei em quarto lugar, o meu irmão mais velho, que é 15 anos mais velho que eu, que morava em São Paulo, estava lá. Então ele me viu e aí já me deu uma força. Meu irmão sempre acreditou em mim. Você é muito talentoso, Chico, você é muito talentoso. César, eu só virei Chico mais na frente. Cezinha, César, né? E logo montaram um grupo de teatro na minha cidade, com um cara chamado Edilson Dias Fernandes, um cara de Brejo do Cruz, da terra de Zé Ramalho, como diretor. E nisso eu me agreguei a esse grupo de teatro, que era o Chão Popoeira, grupo teatral, que fazia uma leitura dramática do Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos de mães chamadas Maria, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, né? Para onde vais, irmão das almas? Né? Isso tudo está lá no... essa terra que está, essa cova em que estás, com palmos medida, é a terra que querias ver dividida. Não é cova grande, para ter um pouco defunto, mais estarás mais ancho que estavas no mundo. Chico Buarque, né? Que musicou isso. E logo depois o grupo de teatro acabou, durou pouco. E ficamos órfãos como se a gente não tivesse o que fazer, mas nós estudávamos, eu trabalhava na loja de livros e discos, mas sem o grupo de teatro as noites ficaram um pouco assim vazias. E aí os mais novos, eu, Escurinho, meu amigo, Branco, que também era do grupo, rapaz, o que é que a gente vai fazer? Outro grupo de teatro? Não, teatro é muito chato.
vamos fazer um grupo de música. Aí criamos o grupo Ferradura. E aí, inspirados no Quinteto Violado, nossos irmãos do Quinteto Violado, da banda de pau e corda, nós montamos o grupo Ferradura, que ouvia, né, essa música nordestina contemporânea daquele momento ali, né? Mas ouvia também Pink Floyd, Led Zeppelin. E juntava tudo. Juntava tudo, né? Então, a gente ouvia, né, Quando olhei a terra ardendo, né? A versão do Quinteto Praça Branca e tal, de Gonzaga e Humberto Teixeira. E ouvia o... A gente misturava tudo, né? E criava nosso próprio som. Eu, Adonias, Escurinho. Então, todos, na verdade, ainda tocavam mais que eu. Eu tinha ganho o violão há pouco tempo. Mas eu fui correndo atrás. Logo no começo da nossa conversa, alguém falou, fala da sua influência de Ednardo. A gente ouvia muito a música do pessoal do Ceará. O pessoal do Ceará, não o pessoal apenas daquele disco, mas Fagner, Belchior, né, Amelinha, depois quando apareceu, Ednardo, Tete, Rogério, né? E, por exemplo, com o Grupo Ferradura, a gente começou a ir cantar fora de Catolé. A gente participar dos festivais de Pombal, Souza, Cajazeiras. Fomos até Iguatu fazer show, né? O grupo às vezes aumentava, além do núcleo, aí tinha mais Cosme, de Assis, Zé Almeida, e depois diminuía, ficava de novo aquele núcleozinho. E começou... Oi. E aí depois você ganhou o mundo, né? E assim, eu tô aqui... Não vi o tempo passar. O nosso bate-papo está tão gostoso, está tão fluido, está tão bom ouvir suas histórias que agora a gente tem cerca de 6 minutos para finalizar o nosso bate-papo. Só isso. E se pudesse, ficaria aqui lhe ouvindo muito, porque a gente começa a aprender um pouco mais do que é essa riqueza que é sua música, a genialidade, né? De onde vem essa genialidade sua, esse jogo com as palavras, esse jogo de metáforas, enfim, que são muito peculiares e muito ricas no seu trabalho. Eu queria tentar finalizar, então, com uma última pergunta, que eu acho que é uma característica muito importante sua, e aí da sua música, né, sua como pessoa, que é o seguinte: desde o seu primeiro disco, você gravou músicas como Mulher Eu Sei, Alma Não Tem Cor, Mama África, Negão, Nas Fronteiras do Mundo, Reis do Agronegócio. Todas essas músicas retratam ou dão voz a grupos historicamente oprimidos. Mulheres sem terra, imigrantes, negros. Eu queria que a gente fechasse com você falando que, assim, nessa sua biografia, como é que você vê a relação entre arte e engajamento sociopolítico na sua biografia musical? Os artistas que eu me acostumei a admirar, todos eles, né, sempre tiveram uma ligação, uma presença cidadã, né? O Jardim Macalé mesmo, que a gente já falou aqui sobre ele organizou um show sobre os direitos humanos, né? Sem falar nos outros todos, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Azevedo, que agora é meu parceiro, que foi preso 2 vezes pela ditadura militar. Quando eu tinha 5 anos, meu irmão foi preso pela primeira vez. Ele tinha 20. Ele era do movimento estudantil de oposição à ditadura militar, né? Então ele foi preso ali quando eu tinha 5 anos. Então ali eu comecei intuitivamente
né? A perceber que a vida era complexa, que nós temos um lado, queiramos ou não, né? Isso sempre está presente na minha vida, na minha música, e eu canto isso naturalmente, assim. Eu não cobro de ninguém, né? Ah, você tem que ser. Não, cada um é o que é mesmo. Mas eu, pelo menos, reivindico que eu possa ser o que eu sou, como eu sinto, como eu vejo o mundo. E é tudo herança, né? Quando você fala, genialidade, acho que tudo tá ali. É uma coisa coletiva, é uma construção coletiva do lugar de onde eu vim, da época que eu sou, das oportunidades que as pessoas foram me dando e ajudando a construir, né? Para chegar até aqui, né? Eu sou, vamos dizer assim, o telescópio de um lugar, de um tempo, de uma geração, né? Eu ajudo o meu tempo a se enxergar, porque é isso que eu procuro fazer com a minha música. Eu procuro entender o mundo e também procuro dar complexidade a tudo, para não ficar num mero panfleto, né? Porque aí senão a gente perde a função da arte em si, que é fazer você sair, você ir para os lugares das subjetividades, né? Sim. Ô Chico, Quer acabar eu com música? vou. Eu quero. Antes de acabar com música, como a gente tem muito pouco tempo, eu queria já lhe agradecer, dizer que foi um grande prazer estar aqui contigo, que de fato eu gostaria de ficar muito mais tempo, porque tem muitas histórias e tem muitas coisas prazerosas de ouvir, né? Quero dar um viva à sua vida, quero agradecer aos colegas do Sesc Parque Dom Pedro, que estão aí com muitas programações acontecendo, virtuais, então conheçam as programações deles, programação do Sesc. E eu tenho uma música que carrego no meu coração desde que ouvi pela primeira vez, Chico. Se você não se incomodar, eu gostaria de ouvir Beiradeiro. A gente pode finalizar aqui na Claro. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo? Cá em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto, enfeita uma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Obrigado, Sesc Dom Pedro. Beijo, querida. Saúde. Obrigada, Chico. Viva! Beijo para todo mundo. Abraço, gente. Beijo. Até. Até breve.